Fala galera do Nuvens de Valores, 30 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer algumas notícias e informações acerca de Prio 3, 3R e Petro 4. Também temos notícias referentes a Petro Recôncavo. Lembrando que nosso canal é apenas um canal de estudos gráficos, notícias e informações, porém não é um canal de recomendação de compra ou venda de ativo. Reforçando também o caráter educacional do nosso canal, invistam sempre com responsabilidade, sem euforia. Essa semana, no dia 26 de junho, a Infomoney publicou um artigo referente a um relatório da XP Investimentos do setor de óleo e gás. Segundo essa matéria da Infomoney, que eu vou deixar o link para vocês lerem na íntegra nos comentários, na descrição do vídeo. Para quem quiser ler o artigo completo, é só acessar o link. E nessa matéria da Infomoney tem algumas informações acerca desse relatório da XP Investimentos. Segundo esse artigo, a XP mantém recomendação de compra para Petro 4, Prio 3, Petro Recôncavo e 3R. E também nessa matéria é possível termos aí os preços-alvo, deixando aqui bem claro, eu até coloquei aqui em vermelho, preço-alvo é apenas uma análise de momento, muitas vezes do ativo. Pode ser que esses preços-alvo sejam auferidos, que alcancem realmente esses preços-alvo durante as próximas semanas ou meses, como pode ser que não sejam alcançados. Então, é apenas mais uma informação que eu gosto de trazer no canal, mas também eu deixo sempre bem claro para não criarem grandes expectativas, mas é um termômetro que a gente gosta também de acompanhar aqui no nosso canal. Então, nessa matéria temos aqui os preços-alvo de Petro 4, Prio 3, Petro Recôncavo e 3R. Eu coloquei aqui embaixo os números para vocês. O número da esquerda, por exemplo, Petro 4, o preço-alvo foi de R$ 35,50 para R$ 36,70. Então o preço da esquerda é aonde era o último preço-alvo, segundo a matéria aqui da Infomoney, preço-alvo da XP Investimentos, e o da direita é o novo preço-alvo. A gente observa que, por exemplo, o preço-alvo da Petro 4 aumentou, Prio 3 também aumentou o preço-alvo, Petro Recôncavo houve uma redução no preço-alvo, e na 3R também o preço-alvo, por exemplo, caiu de R$ 79,30 para R$ 56,50. Também aqui eu trouxe o fechamento dessa sexta-feira para a gente comparar. Aqui na primeira coluna é o preço-alvo antigo, o segundo número é o novo preço-alvo, e aqui o preço-alvo, o preço em branco, aliás, é o preço de fechamento dessa sexta-feira. Por exemplo, o novo preço-alvo de Petro 4 é R$ 36,70, e nessa sexta-feira o ativo fechou nos R$ 29,53. Prio 3, novo preço-alvo R$ 56,00, o preço antigo era R$ 41,60, e fechamos, por exemplo, aqui nessa sexta-feira nos R$ 37,08. 3R, preço-alvo R$ 56,50, e hoje fechamos nos R$ 29,85. E Petro Recôncavo também com preço-alvo de R$ 26,50 e fechamos nos R$ 19,17. Então a gente observa que o preço-alvo de todas as quatro ações, esses quatro ativos, segundo a XP Investimentos, a gente teria aqui um preço-alvo acima realmente do preço de fechamento dessa sexta-feira, último dia também de junho. E o que temos nessa matéria, lembrando sempre que não é recomendação, o meu canal é apenas um canal de estudos gráficos, não é recomendação de compra ou venda de ativo, mas trazendo aqui, segundo essa matéria da Infomoney, a preferida da XP Investimentos seria a Prio 3. Por quê? Até eu coloquei aqui um trecho da própria matéria da Infomoney. Pelo histórico de atuação, crescimento recente e avaliação barata. E também ela coloca algumas ponderações acerca da 3R. Por fim, vou até ler na íntegra aqui esse trecho para vocês. Aqui levanta mais dúvidas, no caso, né, a 3R. Isso por ser a mais jovem do grupo, por ter apresentado poucos resultados e por estar com uma alavancagem financeira elevada. O artigo tem mais informações, reforço que não vou trazer o artigo completo, é importante para quem tiver interesse, para quem já tem as ações dos ativos que estou tratando aqui nesse vídeo, ou até tem interesse e ainda não é acionista, é interessante ler o artigo na íntegra. E também continuando, trazendo uma informação acerca do cenário do petróleo, achei bem interessante essa informação, tentei organizar aqui as informações de uma maneira que ficasse bem resumida para vocês. A gente tem, segundo essa matéria da Infomoney, a XP Investimentos trazendo aqui um cenário atual do petróleo seria o seguinte. Primeiro ponto, há um equilíbrio entre oferta e demanda. Segundo ponto, também há um temor de recessão global.
E, no entanto, a gente tem uma OPEP agindo para manter os preços. E até eu vou trazer o gráfico do Brent aqui para vocês ao longo do vídeo. Para quem já é inscrito no nosso canal, a gente tem observado realmente que o petróleo tem ficado ali na região dos 70 dólares, às vezes 73, 74 dólares, está realmente numa região que aparentemente, graficamente falando, parece um fundo, mas ao mesmo tempo ele não perde esse fundo e ele também não inicia algum tipo de recuperação, assim como eu vou trazer agora nos próximos passos aqui do vídeo para vocês. Mas continuando aqui nossa análise do artigo da Infomoney, segundo a XP Investimentos, então estamos diante de um cenário de assimetria positiva do petróleo. O que seria essa assimetria positiva? Um potencial de valorização do petróleo, trazendo aqui um trecho também da matéria. Aspas. Para a XP, o petróleo parece estar em um lugar de assimetria. A OPEP parece propensa a defender o patamar de preços de 70 dólares, até fazendo um comentário, assim como a gente tem observado aqui no nosso canal, é uma região de preço aqui, parece uma região de fundo, assim como a gente tem trazido para vocês a análise gráfica com as nuvens de Ishimoku e os demais indicadores. Continuando, enquanto o segundo semestre do ano, quando por razões sazonais a demanda aumenta, deve trazer um cenário potencialmente mais subfornecido. Então a gente está, quem sabe, diante de um cenário de assimetria positiva do petróleo. Resumindo, talvez a gente possa ver um petróleo se valorizando nas próximas semanas e meses. Mas, reforço, somos aqui um canal de análise gráfica. Enquanto a gente não vê uma recuperação de fato dos indicadores começarem a mostrar algum tipo de reação, a gente simplesmente continua com o mesmo cenário, mais um cenário de um petróleo lateral que parece uma região de fundo, mas ele continua aqui mais lateralizado. Então, deixando uma pergunta para vocês, para quem já for acionista ou para quem ainda não é acionista, tem interesse, quem sabe, nas ações petroleiras, vocês acreditam que é uma hora de comprar mais ações do setor de óleo e gás, ou realmente é um momento de cautela, um momento de aguardar um pouco mais para ver realmente se graficamente o petróleo começa algum tipo de reação? O que vocês acreditam? É hora de comprar essas ações ou realmente é uma hora de ficar ainda de fora? Deixe seus comentários. Para quem for acionista que também quiser deixar algum comentário acerca dos ativos, não necessariamente sobre o cenário do petróleo, sintam-se à vontade. E agora a gente vai continuar nosso vídeo com a nossa análise gráfica tradicional aqui do nosso canal. Continuando nosso vídeo agora com a nossa análise gráfica, temos aqui o Brent no gráfico semanal. Essa semana estamos aqui novamente na região dos 70 dólares, mais precisamente 75 dólares e 10 cents. E o que temos aqui pelas nossas nuvens de Ishimoku no gráfico semanal? A gente continua com fechamento abaixo das nuvens, nuvem futura também permanece vermelha. A gente tem o que? Nossa linha azul, que é a linha de atraso do Ishimoku aqui. Ela está ainda abaixo do preço, indicando ainda um momento mais vendedor, segue relativamente até afastada aqui do preço. É interessante quando essa linha azul começa a cortar acima aqui do preço. Estamos aqui ainda abaixo e também abaixo da nossa média vinho, que é a média mais importante do nosso canal, que é a média longa do Ishimoku, a média de 26 períodos. A média do Ishimoku longa estaria aqui essa semana, está no caso, nos 79 dólares e 61 cents. Então, ainda estamos abaixo dessa média, indicando que é um momento ainda mais vendedor. A média verde-limão, que é a média de 9 do Ishimoku, a Tenkan também segue cruzamento ainda abaixo da média vinho. Então, aqui pelo Ishimoku, a gente continua no momento mais vendedor, numa tendência ainda baixista. O que nos chama a atenção é que nas últimas semanas o ativo continua trabalhando entre a exponencial de 200 e a aritmética de 200. A exponencial de 200 é essa linha amarela e a aritmética de 200 é essa pontilhada amarela. É interessante, quem sabe, nas próximas semanas, pelo menos o ativo começar a trabalhar acima da exponencial de 200, para a gente começar a acreditar, quem sabe, numa retomada do petróleo Brent. Então, fechamento aqui seria essa semana acima da exponencial de 200, seria um fechamento pelo menos acima dos 77 dólares e 66 cents. Então, a gente continua aqui inalterado. Percebam que a gente continua aqui na região praticamente do sanduíche entre a exponencial de 200 e a aritmética de 200 desde a semana de 1º de maio. Então, conforme eu trouxe aqui anteriormente as informações, pode ser uma região de fundo realmente no petróleo, pode aqui, sim, tem essa expectativa, mas enquanto o ativo não começar a ganhar exponencial de 200, ou principalmente nossa média vinho, a nossa média longa de 26 do Ishimoku, a gente continua com um cenário
que aparentemente é fundo, mas é uma tendência ainda baixista. E olha só que interessante, a gente tem também nosso DMI semanal aqui, continua com o DMI negativo acima do positivo desde a semana aqui de 14 de novembro de 22. E o ADX o quê? Acima também do nível de 20, essa linha preta, acima do nível de 25. Na verdade, já estamos até acima do nível de 35 e o nosso ADX ainda apontando o quê? Para cima, mostrando força na tendência predominante, no movimento predominante, que no caso semanal aqui é no movimento baixista. E nosso IFR aqui trazendo rapidamente, a gente está aqui abaixo do nível de 50, essa semana do nível de 43, ou seja, estamos longe numa região ainda de sobrevenda, região de sobrevenda seria abaixo do 30, então a gente ainda teria aqui espaço para a continuidade do movimento baixista longe de uma região de sobrevenda. Vamos ver se o petróleo começa a reagir aí nas próximas semanas. Vamos continuar agora trazendo os ativos para vocês, começando por Prio 3, gráfico semanal na tela. Continuando o nosso vídeo agora com o Prio 3. Prio 3 essa semana fechamos nos R$ 37,08 nessa sexta. Alta de 2,18% e na semana uma queda de 2,96%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de Prio 3? Sempre gosto de trazer o gráfico da Prio 3 aqui como um exemplo de uma forte tendência altista. Olha só, alinhamento de várias médias. Aqui no gráfico semanal muitas vezes trabalhando acima de todas as médias aqui. Realmente tivemos um rally bem interessante nas últimas semanas e meses. E o que temos aqui trazendo em específico nessa semana? A gente continua acima das médias amarelas aqui de 200, bem distante das médias 200 semanal, as médias de 80, 50 e também acima de todas as restantes, as demais médias aqui do nosso canal. E foi muito interessante o movimento dessa semana, porque a gente veio buscar suporte aqui novamente na média rápida do Ichimoku, média curta de 9 períodos na média verde-limão. Essa semana a média rápida estava na região dos R$ 35,56 e o que mais nos interessa aqui no canal é sempre o ativo fechar acima dessa média vinho para indicar, quem sabe, uma continuidade de um movimento altista. No entanto, a gente chama atenção o quê? Que a média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal, média curta do Ichimoku, ainda continua abaixo da média vinho. É interessante quando ela faz esse cruzamento de médias aqui. Para esse cruzamento acontecer, é importante renovar as máximas e também com mínimas cada vez mais altas para a gente fazer esse cruzamento aqui nas próximas semanas. Foi um fechamento interessante, é importante então Prio 3 manter esse fechamento acima da média vinho. Semana que vem, quem sabe, eu traga novamente o fechamento semanal aí da Prio 3 ou até um fechamento durante a semana para atualizar essa média aqui para vocês. Mas, no entanto, eu até deixei aqui do lado direito marcado os R$ 36,40 seria um ponto interessante dela manter o fechamento para a gente, quem sabe, continuar com uma expectativa aqui mais otimista nas próximas semanas de Prio 3. Apenas chamo a atenção essa linha azul aqui, que é a Chico Span, é a linha de atraso do Ichimoku. Essa linha sempre está plotada a 26 períodos para trás aqui, em relação ao preço. Essa semana a gente fechou com essa Chico Span, com essa linha dentro aqui do candle. O que significa esse fechamento dentro do candle? Uma possibilidade de um movimento mais lateral do ativo. Porque a gente gosta de ver essa linha azul acima das nuvens e também acima do preço para indicar um momento mais comprador. Então é interessante aqui, Prio 3, quem sabe um fechamento altista na semana que vem para a gente começar a trabalhar acima do preço, essa linha aqui de atraso do Ichimoku. O que não é interessante quando essa linha azul começa a trabalhar abaixo do preço, indicando um momento mais vendedor. Mas foi interessante aqui, olha só, veio buscar suporte em várias médias, também suporte em região de semana anterior. Foi muito legal aqui, pelo menos pensando numa região de suporte, quem sabe o preço começar a subir com mais força aí, quem sabe nas próximas semanas. No entanto, vamos dar uma olhada nos demais indicadores. A gente ainda permanece com o nosso ADX, aqui nessa linha azul, aqui, olha só, aqui mais ou menos de 27 de março, na semana de 27 de março, ele perdendo força. Ele continua trabalhando aqui abaixo da região de 20, apontando ainda para baixo. A gente vê uma briga aqui, ora o DMI verde acima, ora o DMI vermelho acima, ou seja, indicando ainda um momento mais lateral pelo nosso DMI, aqui no caso até em específico do nosso ADX. É interessante quando o DMI verde cruza acima do vermelho, vai ganhando, por exemplo, região principalmente acima do 25, quem sabe acima até do 30, 32. E o nosso ADX também apontando para cima
para indicar que existe força nessa tendência, força nesse movimento, coisa que a gente ainda não vê aqui no nosso ADX, indicando um movimento mais lateral. E é interessante que a gente vê o nosso ADX apontando para baixo, abaixo do nível de 20, indicando aqui uma probabilidade mais lateral, sem uma tendência definida, e a gente vê que esse movimento também aqui corrobora com o nosso Chico Span dentro aqui do preço, indicando até um movimento mais lateral na nossa Prio 3. E trazendo aqui por último também, olha só, o nosso UFR, essa semana trabalhando aqui na região de 55, a gente ainda mantém essa região aqui acima dos 50, tem até alguns fundos mais altos, aqui fez até um topo mais alto na semana passada, sem muito o que falar do nosso IFR. No entanto, o nosso Money Flow Index, essa linha azul, percebam, a partir do momento que ela cruza o nível de 50, ela fica aqui azul pra gente. Desde a semana passada, 19 de junho, o nosso fluxo comprador, pelo menos no semanal, volta a ganhar o nível de 50, coisa que a gente gosta de ver aqui, no caso do gráfico semanal. Percebam que, por exemplo, da semana de 6 de março, aqui a partir de 27 de fevereiro para 6 de março, quando ele cruza o nível de 50, ele começou a ficar vermelho, indicando aqui uma possibilidade de um fluxo mais vendedor. E a semana passada a gente retomou aqui no nosso Money Flow Index um viés mais comprador. Interessante a gente manter esse nível de 50, então a gente já vê um sinal de fluxo mais comprador no Money Flow Index, mas nosso ADX ainda indicando um movimento mais lateral. Para a análise ficar bem completa, vou trazer também o OBV para a gente fechar o semanal aqui para vocês. E o nosso OBV semanal aqui da Prio 3, deixa eu mostrar para vocês que estamos aqui no gráfico semanal da Prio 3. Novamente, essa semana, Prio 3 vem cortar aqui a média, uma média simples de 50, essa média preta. Você pode também trabalhar com outras médias, por exemplo, uma média de 80, 100, 200. Aí vai da sua preferência. Aqui no canal a gente gosta de pelo menos trazer a média de 50 simples no OBV. Percebam que, olha só, aqui trazendo um mérito de curiosidade, de estudo também, que é o foco do nosso canal, uma pernada fantástica que teve aqui trabalhando acima do OBV aqui em meados de 2019, só veio perder a média aqui de 50 em janeiro de 22. Desde então a gente perde a média, por exemplo, em junho de 22, retoma em outubro de 22, uma região um pouco mais lateral aqui pelo nosso EBV, que pode explicar até esse movimento mais lateralizado e não fazendo uma pernada fantástica de alta que nem fez nas últimas semanas e meses. E essa semana a gente veio perder novamente essa média de 50. Interessante, semana que vem já retomar os cruzamento aqui dessa linha azul, que é o próprio OBV, cruzar acima dessa média de 50, o mínimo que a gente gostaria de ver aqui no nosso gráfico da Prio 3. A gente gosta também de brincar, às vezes fazer algumas brincadeiras, olha que interessante, dá pra gente trabalhar aqui também com uma ideia, por exemplo, de um topo mais baixo, quem sabe algum rompimento aqui desses topos aqui da Prio 3, trazendo hipóteses, claro, estudos, quem sabe a partir de um rompimento desses topos a gente pode ver um movimento aí mais forte da Prio 3, trazendo hipóteses, estudos para vocês, não é recomendação de compra ou venda do ativo. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no nosso canal e vamos continuar agora com o 3R gráfico semanal para vocês. 3R na tela. Continuando nosso vídeo agora com 3R, hoje sexta-feira, 30 de junho, fechamos nos R$ 29,85, alta de 0,88% e na semana uma queda de 3,90%. Sempre que eu trago o gráfico da 3R, a gente mostra um viés aqui mais lateralizado, uma região de topo próximo dos R$ 49,50 e uma região aqui de fundo mais ou menos próximo dos R$ 25, R$ 26. Então a gente tem um gráfico aqui mais lateral, não seria o ideal operar um gráfico lateral com o Ishimoku, já que ele opera e funciona melhor um gráfico em tendência. Mas a gente traz aqui a análise para vocês. E olha só o que temos essa semana. Muita atenção, porque a gente volta a perder no gráfico semanal todas as médias. A média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal, deixa eu trazer aqui um zoom para vocês enxergarem, ela estaria aqui na região dos R$ 32,17. Então seria interessante, no mínimo, o ativo ter mantido o fechamento acima dessa média rápida, sendo que a semana passada também a gente já fechou nos R$ 31,06 e a média estava nos R$ 31,10. Então ele já tinha perdido essa média mais curta do nosso Ishimoku. Então não é interessante. Semana que vem, o ideal, pensando no cenário ideal, é a gente retomar essa média verde-limão, que estaria essa semana nos R$ 32,17. A semana que vem pode ser que ela esteja em outro ponto. Talvez durante a semana, se eu tiver tempo, eu trago uma atualização da 3R para a gente ver aonde essa média está no gráfico semanal da semana que vem. Mas olha só, fechamento abaixo de todas as médias não é interessante aqui do nosso
Ishimoku. E o que temos também, já trazendo, começando pelo nosso OBV aqui também, olha só, nosso OBV aqui desenhando uma espécie de topo, um fundo mais baixo, um topo ali, aqui perdendo, trazendo um momento mais vendedor, quem sabe, né, trazendo hipóteses. E o que mais nos interessa é essa linha preta aqui, que também é a média de 50, interessante quando ele mantém pelo menos aqui fechamento acima dessa média de 50, coisa que a gente já está aqui um pouco distante. Interessante também acima do nível de 0, e olha só, o nível de 0 aqui está bem distante do OBV semanal da 3R. Chama muito a atenção que a gente tem um novo fundo aqui, olha só, um rompimento também de fundo anterior aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha para vocês enxergarem, olha só, nosso OBV também faz o novo fundo aqui, não foi muito interessante o fechamento essa semana, aqui trabalhando pelo menos pelo gráfico que eu tenho aqui semanal da 3R, que é série histórica desde de novembro de 20, é o que o momento do OBV com o menor nível aqui não foi interessante, tá? Muita atenção, a gente não gosta de ver o OBV também renovando o fundo, que pode indicar aqui um fluxo mais vendedor aqui, uma continuidade até do fluxo vendedor no ativo. E também trazendo aqui para vocês, olha só, vamos ver nosso DMI, deixa eu trazer aqui, que é tanta linha, né, pessoal, que às vezes a gente fica meio bagunçado, mas eu tento trazer aqui o melhor análise possível para vocês. Olha só, o nosso DMI negativo novamente, indicando uma força mais vendedora no movimento aqui, o que nos tranquiliza ainda, claro, a gente não gosta de ver o DMI vermelho acima do verde, a gente gosta sempre de ver o DMI positivo acima do negativo, mas o nosso ADX ainda continua aqui apontando para baixo, perdendo força, indicando um viés aqui mais lateral pelo nosso ADX. Embora o movimento vendedor comece a ficar predominante na 3R semanal, ele ainda não nos indica aqui uma tendência pelo ADX, mas muita atenção, porque a gente nunca sabe quando o ativo pode continuar seu movimento vendedor. Hein? Interessante o mínimo, o nosso DMI verde acima do vermelho, nosso ADX essa semana no nível de 15,16, ou seja, bem abaixo, acima do nível de 20, não indica aqui uma tendência, uma força no movimento baixista, mas muita atenção que a gente não gostou aqui desse DMI negativo cruzar novamente acima do DMI positivo. Vamos trazer também para vocês agora o nosso IFR, o nosso Money Flow Index, que a gente gosta sempre de trazer os mesmos indicadores para vocês, tanto para a gente continuar com uma mesma análise para vocês, para ter uma sequência, para fazer sentido vocês continuarem a assistir nosso canal, quanto para vocês também começarem a entender como funcionam esses indicadores. Trazendo o nosso IFR e nosso Money Flow Index semanal da 3R para vocês, trazendo aqui, ó, mostrando que estamos no gráfico semanal da 3R. E o que temos? Olha só, nosso Money Flow Index abaixo do nível de 50 desde janeiro de 23. Esse indicador vai nos mostrar aqui o fluxo do dinheiro, aqui o fluxo é um fluxo mais vendedor, é um fluxo mais comprador. A gente sempre gosta de ver essa linha verde acima do nível de 50. Quando ela fica acima do nível de 50, ela fica azul aqui pra gente. Quando ela corta o nível de 50, ela fica com o fundo vermelho. Eu deixo assim para vocês visualizarem melhor aqui com a gente. Então a gente continua com o Money Flow Index abaixo do nível de 50. Aqui não é interessante, por mais que a gente até veja aqui, por exemplo, trazer aqui, ó, olha só, fundos até mais altos, topos mais altos aqui no nosso Money Flow Index aqui da 3R. No entanto, a gente reforça que o nosso OBV não está interessante. A gente gosta de ver quando o nosso Money Flow Index vai mostrando o fluxo comprador, e o nosso OBV também nos mostra aqui, também trabalhando sempre com os indicadores conversando para o mesmo lado, né? Então o nosso FR aqui, nossa linha roxa, está no nível de 43, ou seja, estaríamos longe ainda de uma região de sobrevenda, poderia continuar, por exemplo, o seu movimento baixista longe de uma região de sobrevenda. Vamos observar se nas próximas semanas esse Money Flow Index cruza o nível de 50, então também nosso IFR trabalhar acima do nível de 50. Muita atenção que a gente trouxe aqui um OBV renovando o fundo, tá? Muita atenção, a gente não gosta de trazer também uma certa euforia para o ativo em excesso, também a gente não gosta de trazer pessimismo em excesso para o ativo, mas a gente gosta de fazer uma leitura fria para os indicadores. A gente trouxe também preço-alvo para 3R e para os demais ativos, mas a gente gosta de ver preço-alvo, sim, é interessante, mas a gente gosta também de ver o ativo ganhando média verde-limão no gráfico semanal, ganhando as médias pretas, que são as médias de 50, e principalmente a nossa média vinho, que é a média mais importante do nosso canal, nossa média longa. Estaria aqui na região dos R$ 37,67, então estamos bem longe ainda dessa média aqui do Ishimoku. Chama atenção também que nossa Chico Span, que é a nossa linha de atraso do preço, abaixo do preço
abaixo das nuvens, indicando um momento mais vendedor. E muita atenção, porque ela está bem distante aqui das velas, ou seja, teria espaço livre para ela continuar um movimento baixista. Vamos ver se a 3R tem alguma reação na semana que vem, para a gente trazer também boas notícias para vocês. Lembrando que não é recomendação de venda, não é recomendação de compra, a gente sempre faz uma leitura fria aqui para vocês, é um caráter educacional e a gente busca sempre trazer melhores análises para vocês todas as semanas. Vamos continuar agora com Petro 4 para encerrar aqui nosso vídeo. Petro 4 essa semana fechou nos R$ 29,53. Na semana, queda de 2,09% e nessa sexta, uma queda de 4,83%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal? Nuvem futura permanece verde. Continuamos acima de todas as médias do nosso canal no gráfico semanal. A nossa linha de atraso, a nossa Chico Span aqui longe do preço, acima das nuvens, acima do preço, indicando aí um momento mais comprador, uma possibilidade também de continuidade de movimento, já que estamos com essa linha muito longe aqui do preço. A gente não gosta de ver quando essa linha começa a cortar aqui dentro do preço ou até mesmo abaixo do preço. Estamos aqui numa condição interessante no gráfico semanal com as médias e com o Ichimoku. Aqui, olhando também nossos demais indicadores, DMI positivo acima do negativo, o nosso ADX nas últimas semanas começou a ganhar força a nível de 20, 25, muito interessante também. Essa semana foi uma semana de queda, mas no entanto a gente ainda continua com o nosso ADX aqui indicando o que? Força no movimento, apontando ainda para cima. Então esses indicadores ainda estão interessantes, mas olhando aqui também os demais indicadores. O nosso Money Flow Index, olha só, já está aqui numa região de 81 na semana passada e essa semana a região de 80. A gente não gosta também de ver quando ele corta abaixo do nível de 80, que pode, claro, trazendo sempre possibilidades de cenário, não tem como a gente adivinhar 100% o futuro. Uma região de topo, muitas vezes quando o Money Flow Index começa a perder o nível de 80, às vezes pode ser o início de uma região de topo, mas o mínimo que a gente gosta de ver é sempre o Money Flow Index acima do nível de 50, estamos aqui na região de 80, ainda fluxo comprador aqui notório na Petro 4. Muita atenção também nosso IFR, quando ele fica preto aqui pra gente é porque ele já está acima do nível de 70, que é a região de quê? De sobrecompra. Muita atenção quando ele começa a perder o nível de 70 e também desenhar cada vez, por exemplo, topos mais baixos, enquanto o preço continua a subir, quem sabe indicando uma divergência baixista, mas ainda continua aqui um movimento bem satisfatório para quem pegou, por exemplo, um rompimento de nuvem ou também a partir do momento que o nosso Money Flow Index aqui cruzou o nível de 50. Foram dois momentos bem interessantes também quando o nosso ADX começou a ganhar o nível de 20 aqui no nosso gráfico semanal. Muita atenção que a gente nunca sabe até quando vai o movimento altista. Pode ser que a gente vê também, estamos bem distantes das outras médias aqui do nosso canal. E vamos trazer também rapidamente para vocês o nosso OBV para investigarmos aqui como que está o nosso gráfico semanal no OBV de Petro 4. Trazendo para vocês aqui o OBV semanal de Petro 4, mostrando aqui para vocês que estamos no gráfico semanal. Interessante que a gente vem aqui com uma forte tendência aqui de alta também pelo OBV. Muita atenção aqui que a gente gosta de ver também o ativo quando ele começa a trabalhar acima da média de 50 aqui no nosso OBV semanal e, no entanto, a gente ainda na Petro 4 não ganhou essa média aqui de 50. Olha só que interessante a gente vê. Enquanto a gente teve aqui uma renovação de máxima aqui das últimas semanas de Petro 4, a gente ainda não vê aqui, por exemplo, um rompimento de topo anterior. Aqui, por exemplo, a gente podia até traçar alguma região aqui, por exemplo, de topo mais baixo, ver quando teve esse rompimento para buscar uma compra, mas é interessante também quando a gente vê um preço mais alto aqui no gráfico e também o nosso OBV aqui mais alto, coisa que ainda não vimos. Muita atenção, vamos ver se nas próximas semanas Petro 4 ganha pelo menos essa média de 50 no OBV. Muita atenção, porque a gente não gosta de ver esse tipo de uma espécie de divergência, porque preço mais alto na tela, mas o OBV aqui com nível mais baixo. Vamos trazer também para vocês rapidamente, que a gente gosta de ver muitas, na verdade a gente trouxe aqui no canal poucas vezes ainda, né? Nossas bandas de Bollinger, olha só, nossa banda de Bollinger da Petro 4. Eu gosto de muitas vezes ver quando tem um movimento muito forte no gráfico, se as bandas começam a se abrir, ou um fechamento também fora da banda. Olha só, interessante que a gente vê uma Petro 4 também
teve forte movimentação aqui, também trabalhando por algumas semanas fora da banda de Bollinger, e essa semana aqui a gente fecha dentro da banda. Vamos ver se o ativo vai continuar aqui a renovar suas máximas e continuar seu movimento altista, ou também a partir do momento que pode fazer o quê? Um fechamento dentro da banda, buscar algum suporte em alguma média importante. Muita atenção, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cenário bem interessante pelas médias, né, mas é mais interessante para quem já pegou aqui embaixo o ativo, por exemplo, ainda na região dos R$25, no máximo até uma superação de máxima desse candle acima das nuvens, por exemplo, uma superação dos 25,13, né? Aqui teria sido uma compra mais interessante. Aqui realmente a gente vai ver o que vai acontecer com o ativo, né? Mas a gente nunca sabe até onde pode uma correção, até quando é uma reversão, mas a gente gosta de operar os sinais gráficos, né? Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, lembrando que é um canal apenas de estudos, que a gente busca sempre trazer novas análises para vocês, melhorando sempre as nossas análises, e também a gente quer que vocês melhorem a partir do momento que vocês vão assistir nossas análises, vocês vão compreender melhor os indicadores, ou como, pelo menos como a gente gosta de tratar dos indicadores aqui no nosso canal. Operem sempre com responsabilidade, forte abraço, bons investimentos e também um bom final de semana.